SR. Agradecer, então, a presença do professor por participar aí e nos elucidar hoje com várias dicas de mercado de trabalho, né, professor? Explicar um pouco dessa loucura que virou no final a pandemia e mercado de trabalho. E agradecer também ao pessoal que está de fora do Brasil, hein? Hoje a gente tem o Daniel aí de fora do Brasil, ostentando aí sem a máscara, andando na rua. Na rua. Costa o nariz. Causa... E o Felipe Cachoeira aí de Quebec, aí, exclusivamente aí do Canadá, participando também. Então tá, professor, tá com a palavra, mas também tá com todo mundo aí, bate-papo, né? Isso. Eu combinei com o Humberto de que eu não ia fazer uma apresentação para não ficar um negócio engessado, até porque não sou dono da verdade, né? Então o negócio que é fazer um bate-papo, eu vou falar. Quando eu propus isso pro Humberto, foi mais uma questão de que, como a gente tá, né? Isso não é só eu, os coordenadores estão bastante em contato com as empresas, a gente acaba tendo algumas noções assim, de projeções futuras, né? Então, aqueles que já estão no mercado de trabalho têm a sua percepção, só que como a gente tem inputs, né, de diversas empresas, né, e de diversos setores que consomem, né, o que nós fazemos, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais ampla, né? E nessa amplitude, que tem uma vantagem, a gente perde a questão, né, do olhar mais próximo, né? Então, às vezes, quando a gente está num lugar, a gente sempre olha para o outro como sendo melhor ou mais vantajoso, né? E do jeito que nós olhamos para o mercado hoje, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais cinza da coisa, né? Porque é mais de longe, assim, e mais, digamos, uma visão mais fria, né? A gente não está ali envolvido nem nas questões muitas vezes a gente não fica sabendo questões de remuneração, tá? Mas a gente fica sabendo de oportunidades e quais são as áreas que o pessoal está procurando mais e, por consequência, onde estão pagando mais, né? Então, essa é a minha ideia aqui, é fazer uma breve explanação assim rápida, né? Para que fique muito mais tempo com vocês e eu ajudando vocês a pensar, né? Tentando ter um pouco mais de frieza, né? Na hora de pensar, porque eu vou falar para você assim, uma experiência pessoal, né? Eu tive muita sorte de ter pessoas que me aconselharam nos momentos certos, né? E não foram aquele conselho, ó, tu tem que fazer isso. Não, eles só me disseram, olha, pensa nisso, pensa naquilo, né? Vai criando, né, a tua lista de o que tu tem como prioridade, né, na tua vida profissional, né? Tem que ter prioridades da vida pessoal e da vida profissional, né? A vida profissional, isso vale para todos aqui, né? Ela tem que ser prazerosa, porque ela consome o maior tempo da nossa semana, né? Mas ela não pode se sobrepor, né, à nossa vida pessoal nas questões de ética, né, conceitos de família, de amizade, enfim, né? Como é que a gente trabalha essas coisas. Tirando essa parte mais filosófica, né, uma das coisas que eu queria muito passar para vocês, e esse é um momento importante, assim, é que vocês estão no lugar certo no sentido de terem os cursos corretos, tá? Porque a área eletroeletrônica é a área que tem a maior demanda de mercado. A gente está recebendo muita coisa, eu estou passando tudo que eu consigo, né, o mais rápido possível para o Humberto postar no fórum no blog, né, do DAE. E algumas coisas, né, quando são mais direcionadas, precisa de uma pessoa com um perfil específico, a gente já está fazendo a indicação diretamente, né? Porque daí, quando são coisas que a gente realmente não tem aquele perfil específico, é uma oportunidade mais ampla, a gente, né, passa ali daí são bastante coisas, né? A gente não fica fazendo um filtro assim, vamos privilegiar esse ou aquele, mas às vezes a empresa ela pede algo muito específico, né? Daí, como a gente já tem o conhecimento, a gente acaba, principalmente com ex-alunos, né? Com o pessoal que já está formado, daí tem algumas questões aí que acontecem. Com o Alfredo foi algo parecido, né? Enfim, então a gente tem essas questões aí que a gente vai trabalhando. Mas por que eu digo que é o lugar certo? Porque muitas empresas da área do setor metal mecânico, do setor, até pensando assim, em empresas de logística, tá? Estão pedindo muito, muito, muito pessoas da área de automação, da parte de programação, mas aí não é programação de um sistema, né, digamos, de ERP, né? Isso tem grandes empresas que fazem isso, mas é aquela parte de integração, né? Dos sistemas de manutenção, dos sistemas de despacho, né? Delas
para conseguir conectar no RP. Então tem sempre, quando tem aquele homem do meio ali, né, nós estamos sendo sempre considerados. E aí uma outra questão que está entrando bastante forte agora, obviamente, né, é a parte de inteligência artificial e machine learning. E por que eu digo que obviamente? Porque está na moda, mas esse está na moda leva a algumas coisas meio estranhas, né? Tem muita gente dizendo que sabe fazer, e realmente sabe, só que não conhece do processo. E então, um dos grandes problemas que se tem hoje no mercado de trabalho são cientistas de dados, analistas de dados, enfim, esses nomes todos, né, bonitos, que são pessoas que nunca trabalharam ou entraram num chão de fábrica e tem que fazer análise de, sei lá, uma máquina que está estragando, né, algo do tipo, ou por que que o meu disjuntor, né, da subestação, né, tá dando um tipo de problema, ou por que que eu tenho que trocar, por que que a minha manutenção está sendo sempre frequente, esse tipo de coisa, né. E aí vem o que a gente está sentindo do mercado, né, o pedido, né, precisamos de engenheiros com conhecimento em, né, então com engenheiros com conhecimento em machine learning, inteligência artificial, análise de dados, ou engenheiros com conhecimento em integração de sistemas, né. Então, dentro desse âmbito, assim, a gente trabalhou já, não fomos propositivos, não fomos reativos como instituição, né? Tanto que tem uma atividade lá de inteligência artificial dentro do curso, tem a parte de modelagem, que obviamente, né, dentro de um curso como o nosso, ele é acessório, né? Porque se vocês forem ver lá na prova do ENAD, né, os que fizeram aqui já, né, se formaram fizeram a prova do ENAD, viram que não é pedido nada disso, né? Então é uma discussão, né, uma discussão que se tem bastante forte nossa como universidade com o MEC, porque a gente está querendo ficar alinhado com o mercado de trabalho e o MEC está pedindo coisas do passado, né? Então a gente tem que conseguir entender que são engenheiros sim, mas engenheiros do futuro, né? Com novas ferramentas. Enfim. O próprio curso de eletrônica mesmo, né, professor? O que deve se cobrar numa prova de eletrônica se é uma coisa nova, de poucos cursos, né? De pouca... É muito recente, né? O que tem que cobrar, afinal de contas, na eletrônica? É o cara ter o conhecimento de chip ou o cara ter conhecimento, sei lá, de programação mesmo, alguma coisa nessa área, né? Não, na verdade, Embarcado, por exemplo, né? hoje, né, o curso de... vou falar rapidinho para não divergir muito, né? Mas hoje o curso de engenharia eletrônica tem poucos no Brasil, então a gente acaba fazendo uma prova geral, assim, né, no ENAD. Mas se vier a ser feito, se seguir, digamos, a mesma lógica da automação e da computação, vai acontecer de ter que olhar fontes lineares, fazer amplificadores, algo nesse sentido, né? Ou seja, não é mais isso, né? Já foi isso, né? Isso ok, é bom saber, sim, mas está pronto, né? Tu não vai pegar numa empresa, não, pera aí só um pouquinho, vou desenvolver tudo do zero. E isso é uma das coisas que as empresas querem, né? Que a gente tenha conhecimento de mercado, né? Então, isso é uma outra coisa que é muito pedido, né? Conhecimento de mercado. Então, o que é um conhecimento de mercado? Não é conhecer o mercado para como é que tu vai negociar um salário, não é isso. É conhecer o mercado. Como é que funciona o mercado de eletrônica? Como é que funciona o mercado de automação? Como é que funciona o mercado para computação, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Existem sempre, né, dentro desse mercado, existem sempre os demandantes de tecnologia e os fornecedores de tecnologia. E tem os do meio aqui, né? E a gente pode trabalhar em qualquer um desses pontos, né? A gente pode trabalhar com fornecedor de tecnologia, desenvolvendo tecnologia que a gente bota na prateleira para ser vendida para quem demanda, né? Ou seja, quem está lá na ponta está comprando, por exemplo, lá um controle de uma máquina CNC, mas eu não vou fazer um controle do zero só para aquela empresa, né? Eu vou ter uma empresa, né, que trabalha com isso e que vende esse controle pronto. Mas tem aquele cara no meio, que é o cara que vai poder especificar isso, né? Que vai fazer o projeto de automação, ou que vai fazer... Quando eu falo de automação, não é só o curso de engenharia de controle de automação que faz isso, né? Todos os demais fazem no seu nicho. Então, quem trabalha numa empresa como a HT Micron, por exemplo, a parte de automação que tem lá não é para engenheiro de automação. Ele pode até estar lá, mas ele tem que estar aconselhado por um engenheiro eletrônico, que sabe dos processos, né? Onde tem que ser limpo, onde não precisa ser tão limpo, né? Onde tem que ter estabilidade térmica, de umidade, enfim. Aí cada um tem o seu posicionamento, né?
Então, nesse sentido, né, o que eu gostaria muito de deixar assim claro para vocês, e aí, claro, ficar, né, aberto para a gente poder conversar o máximo possível aqui, é que a nossa área é uma área que está bastante aquecida, um setor que está bastante aquecido, né? Daí a gente olha, puxa, mas os indicadores não estão muito bons, né? Os indicadores não estão bons. Mas se a gente olhar, né, quando a gente começa a fazer filtro, né, se eu pegasse lá uma planilha e começasse a filtrar, a gente vai ver que na nossa área a gente tem mais vaga do que, do que oferta de novos novos candidatos, digamos assim, né, para pessoas para tomar esse lugar. Mas aí o que que acontece? Por que que às vezes essa vaga não chega na gente, né? Quando eu digo na gente, qualquer um de nós, né? Muitas vezes é por um desconhecimento do mercado em si, né? E outras vezes, né, isso parte individualmente, tá? E outras vezes também é por uma questão de da gente não vender bem o peixe, por exemplo, num currículo, né? A gente está muito com o mindset, né? Tá lá, eu tenho que saber o quê, né? Eu tenho que saber programar, eu tenho que saber um pouco de eletrônica, eu tenho que saber um pouco disso, daquilo, daquilo outro, tudo coisas duras. Quando o mercado está procurando essas junções, sabe? Esses elos. Então, é como escrever isso, né? Como se vender. Algumas empresas já não fazem mais isso, porque quando vê que é um aluno da Unicinos, eles já chamam para conversar, porque o CV eles nem estão olhando mais tanto por conta de realmente ter esse problema, né? Da gente não acabar não se vendendo bem. Ah, quer dizer, então, Rodrigo, que tu sabe fazer? Não, não é que eu sei fazer, é que eu escuto isso das empresas, né? Eles dizem, olha só, né, o pessoal vem aqui, bota isso, 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 mas não é o que eu quero. E muitas vezes as empresas também vendem errado a vaga, né? Isso também a gente já ajudou algumas empresas a conseguirem pessoas assim, que coloca lá uma lista de, o cara é para ser um engenheiro eletrônico, por exemplo, e coloca lá uma lista de 50 linguagens de programação. Peraí, por que que eles fazem isso? Né? Porque Esse se eu negócio puder. de um monte de linguagem de programação é uma coisa que às vezes dá até medo, né? A gente vê o pessoal da área de ciências da computação, principalmente, ou da área de computação mesmo, né? E, nossa, é muita linguagem, é muita coisa, é É, uma sopa de letrinha de linguagem que tu fica pensando assim, meu Deus, será que eu tenho que saber realmente todas essas é, linguagens para poder me colocar no mercado, né? é Então isso fica aí. é meio dramático às vezes também para tu formar um currículo e querer trabalhar nisso, né? Então não pode, né? Vocês não podem cair nessa. Essa é uma cilada que muitas vezes ela está sendo criada, né? E muitas vezes também o pessoal faz isso para ver quem bota a cara, né? Eu já ouvi isso, tá? Ah, vamos ver quem é corajoso para vir para essa vaga. Então, preciso de alguém que. E aí eu digo, isso causa problemas. A gente está num momento de crise, né? Então, o que acontece na crise? As empresas elas estão querendo contratar para ter resultado muito rápido. A contratação antigamente, né, existia um processo, né? Quando eu digo antigamente, até 2019, né, existia um processo. Tinha uma vaga, eu podia ter um tempo de me começar a me pagar, né? E hoje não, hoje o pessoal quer tudo muito rápido. E por daí que isso acaba gerando? Acaba gerando que os entrantes no mercado têm um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque está se exigindo experiência já. Então, está havendo um fluxo dentro do próprio mercado, assim, pessoas já formadas, com algum tempo já de mercado, que elas estão transitando entre as empresas, e aí aquelas empresas mais estruturadas que estão conseguindo fazer esse fluxo de pegar os novos talentos, né, essas vão se beneficiar muito, assim, daqui a uns 5 anos elas vão estar muito na frente. Por quê? Porque sangue novo, esse ar novo, esse novo arejamento vai trazer pessoas com outra cabeça, com outras habilidades, né, com menos preconceitos. Que eu digo, quer ver uma coisa que é bastante interessante, assim, o pessoal da minha geração, tá? Que hoje tá no mercado de trabalho em algumas coisas, quando vão contratar, pergunta se a pessoa usa Arduino para fazer projeto. Daí se disser que usa, eles já não vão querer contratar, sabe? Então dizem isso, né? Daí eu fico lá dizendo, não, cara, olha só, né? Não é bem assim, né? Que o cara sabe usar ali, mas é porque é prototipagem rápida, né? Prova de conceito. Então, nesse tipo de coisa, tem algumas palavras, assim, que a gente tem que conseguir saber, né? De buscar e de usar em seu favor, né? Bom, como é que são vocês para fazerem protótipos? Como é que são vocês para
saírem de uma prova de conceito para transformar aquilo num produto. Por que isso é importante? Eu vou ter fornecedor, eu tenho capacidade produtiva para aquele tipo de tecnologia, né? Então vai ser lá o Design for Manufacturing, o Design for Reliability, esse tipo de coisa que a gente vê lá no curso, né? Se não viram, verão, né? E isso é muito, muito importante porque isso a gente está vendo lá no fim do curso, dos cursos, né, de vocês, e é o que o mercado vai pedir para ti na hora de te colocar numa vaga. E isso, né, pensando em vaga técnica, né, estritamente técnica, né, e uma realidade muito do estado do Rio Grande do Sul. Aí é uma coisa que também, particularmente, isso é uma opinião minha, tá, do Rodrigo. Eu acho que vocês foram, quem foi formado já, né, já está no mundo aí, dá para ver, né, tem 2 pelo menos, mas a gente tem outros alunos que foram para outros países, ou muitos outros foram para outros estados. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes aquela boa vaga, aquela vaga que paga bem, aquela vaga que te dá um plano de carreira, ela não está no quintal da nossa casa. Ela não está na minha cidade de origem, ela não está na minha cidade onde eu estudei, ela está num outro estado, né? Aconteceu com o Fabrício, o Bezin, ele morava em Barão, né? Estudou em Farroupilha, depois ele veio para Unicinos, aí ele foi trabalhar em Caxias, ele estava lá bem acomodado e um certo dia, né, graças ao TCC dele, teve uma oferta de fora do estado de Santa Catarina e ele ainda veio me perguntar o que tu acha. Eu disse, cara, vai, né, tu vai crescer, né, então isso é uma das coisas assim, não é para sempre quando a gente sai, né, pode ser, depende de vocês, mas pode ser por um tempo e voltar aí com uma experiência, né, e aí, porque às vezes é o ponto de entrada que é importante, né, e muitas vezes esse ponto de entrada está sendo muito melhor dado para os engenheiros, pelo menos antes da pandemia estava sendo assim, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, é um estado que está crescendo muito por conta do setor do agro lá, que tem muita tecnologia embarcada, né? São Paulo, por óbvio, e o Rio Grande do Sul estava tendo uma retração, só que agora com essa questão, né? Bom, retrai, como é que o mercado funciona? Né? Primeiro ele retrai aonde ele tem sobra. O que tinha de sobra no mercado? Né? Pensando no nosso mercado do Rio Grande do Sul, que é o mercado coreiro calçadista, metal mecânico, e tem muitas linhas eletrônicas, tá? Nós somos o segundo estado em linhas eletrônicas, tá? De montagem eletrônica. Só que todas, ou praticamente todas, ou são para terceirização, né? Ou são para atender um outro mercado, que não é o mercado fim eletrônico. Eu não estou montando uma TV, eu estou montando uma ECU, eu estou montando um modem de telecomunicações. Então, quando isso acontece, quando o mercado começa a retrair, eles atacam, aquele primeiro lugar a ser atacado, a diminuir, é o processo produtivo em si. Depois começa um pouco de quem faz o desenvolvimento, mas sempre na área afim. E a nossa área não foi tão atacada naquele tempo atrás, lá que deu muitas demissões, a gente tinha ali mantendo os postos de trabalho. E agora o que acontece? Agora, quando começam a surgir postos de trabalho, o pessoal está pensando, vamos investir em tecnologia, em quem traz tecnologia para dentro da empresa para minimizar o meu RH não especializado. Né? Isso é um problema sistêmico que o nosso país vai passar, foi acelerado pela pandemia, estava se prevendo isso para 2030, a gente está falando isso agora para 2022. Né? Então, em 8 anos, pelo menos, a pandemia adiantou esse processo da gente ter uma modernização mais rápida da indústria e o que vai fazer com que pessoas vão perder postos de trabalho, né? Bom, como é que a gente pode trabalhar isso como engenheiro, né? A gente também tem essa obrigação, né? E como é que a gente pode trabalhar isso? Bom, quando se entrar nas empresas, trabalhar internamente a ideia de treinamento. Do cara que fazia lá, ficava pegando peça e jogando de uma peça para outra, ele vai ser o cara que vai poder ser responsável pelo robô, ou por 2 robôs, ou por 3 robôs, que vocês vão poder ensinar eles a usar e eles vão aumentar a produtividade e eles vão se pagar para estar ali. Então, esse pensamento assim, não é só o pensamento, a gente tem que fazer, porque cortar, todo mundo faz. O negócio é tu conseguir pegar, né, tenho 2, eu corto um, beleza, mas agora se eu tenho 2 e eu faço esse 2 virar 4, eu tô ganhando mais do que deixando de ganhar um, né?
Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que conseguir tornar as coisas mais produtivas e usar as pessoas para fazer isso, mas no lugar certo. A pessoa não pode mais estar fazendo transporte de peças. A pessoa não A pode mais própria estar... construção de sistemas mesmo, né? Se tu vai construir, de repente, um sistema robótico, ou que seja, ou para linha mesmo, né? Tornar ele tão simples que qualquer operador consiga usar, né? É o que está Isso, por trás, praticamente, do desenvolvimento de smartphones, né? Se exatamente. for parar para pensar um tempo atrás, como é que era para tu conseguir navegar no menu daqueles telefone gradiente ou daqueles telefone Né? Nokia antigo, era um pavor. Tinha Hoje em que dia, as ter curso. crianças mexem nisso, né? E sempre é citado esse exemplo, né? Um bebê consegue mexer no telefone, né? Então, Exato. por quê? Porque ficou muito mais prático de usar, né? Então, eu acho que também é um desafio nosso de desenvolver sistemas que sejam práticos para o pessoal de produção usar, para o pessoal poder embarcar nisso também, né? Embarcar junto, né? Porque Isso. não dá para deixar esse pessoal para trás, né? E tirar uma espécie de. Eu não sei se a palavra seria essa, mas um analfabetismo digital, né? Que existe. As pessoas sabem usar o telefone celular. Fazem coisas que a gente não sabe fazer no telefone celular. Mas daí chega só porque mudou a interface, quebra. Né? O paradigma, não, na verdade, não quebra para eles, né? Por quê? Porque não é uma coisa aprazível, fica um negócio mais assim, isso aqui agora é sério, né? Pode machucar, pode isso, pode aquilo. Então, nesse sentido, é uma outra coisa que também há de se trabalhar, né? É na hora que tiver lá no mercado de trabalho, essa ideia do Humberto é isso que eu penso também, tornar as coisas sempre mais fácil, né? Para o uso, né? E pensar sempre que aquilo tem que ter alguém outro pode poder mexer no ponto de melhorar, de fazer manutenção, esse tipo de coisa, né? Então, esse mundo mais fechado, ele deixa de existir, né, a partir de agora, né? Na verdade, já deveria ter deixado, mas agora acontece isso muito rápido. Então, para vocês terem uma noção, Caxias do Sul, tá? Não estamos falando de só uma empresa, a gente está falando daquele conjunto de empresas que estão naquele polo metal mecânico Caxias do Sul que pega mais cidades, tá? Aquela região, ela comprou, né, no ano que passou, mais robôs que o estado de São Paulo inteiro. Vocês têm noção do que é isso? Isso é muita coisa. Aí quando a gente pega, né, vamos aqui para o pátio da universidade, da Unicinos, né, ferramentas Gedore, tá? Ferramentas Gedore é uma empresa alemã, né, que na Alemanha as fábricas são praticamente escuras, e aqui estava se valendo de uma mão de obra mais barata. Pandemia, papá, um monte de coisa acontecendo, agora eles estão com um processo ultra rápido de crescimento e dentro em breve espero que a gente vai ter um programa de estágios e de trainee lá dentro para os nossos alunos. Então não vai ser só um curso, né? Não vai ser só engenharia de controle e automação, vão ser todos os cursos da área. Nossa, então por que não vão pegar o pessoal da mecânica? O pessoal da mecânica eles estão saturados porque eles são uma empresa de mecânica. Então nesse mundo eles sabem onde buscar. Eles estão precisando de ajuda. Então, isso vale tanto para nós, como professores, né, que estamos buscando isso, mas como para vocês identificarem isso e nos avisarem. Né? Muitas vezes a gente não tem um acesso. Então, vocês precisam tentar entender um pouco dessa flutuação assim, de mercado, e eu não gosto muito dessa palavra que eu vou usar, que é a tal da indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, né? Mas se a gente for pensar como um momento histórico, agora é que vai acontecer. Não foi lá quando o pessoal, né, lançou em 2012 esse termo e tudo mais. Ali o pessoal tava, vai acontecer aí. Não, isso aí não vai. Pandemia. Pandemia fez com que tudo mudasse. Então agora as pessoas começaram a ter que usar mais a tecnologia, até para poder continuar trabalhando. E também pela falta de mão de obra, muitas vezes, né, tava 25%, 50%, tinha que produzir, né, empresas que são do setor alimentício, por exemplo, né, tinha que continuar produzindo, mas com menos gente, dando surto, e aí como é que faz? Tem que continuar produzindo. A gente não sentiu falta de comida, né, ainda, né, espero que não sinta. A gente não sentiu. Por que a gente não sentiu? Porque essas empresas se adaptaram, né, então a gente teve um contato com muitas dessas empresas, a gente acompanhou as empresas crescendo muito, né? Então, setores que estão crescendo sobremaneira. Agronegócio, aí o setor daí, primeiro setor de transformação, né, do agro para primeiros alimentos, assim, tipo óleo de soja, farinha de trigo, esse tipo de coisa também, esse mercado está crescendo muito. E depois, um segundo estágio de conversão, né, quando começa a fazer produtos com um pouco mais de valor agregado.
está crescendo bastante. Outra área que está muito forte, setor energético, por óbvio, né? É um setor que a gente tem, o nosso país está em vias de sofrer um apagão, a pandemia está escondendo isso, né? Mas a gente está em vias de isso acontecer, porque a nossa indústria não deixa de crescer, diminui posse de trabalho, mas a indústria cresce, né? Sai a indústria do Brasil, mas a indústria cresce. O que está acontecendo? A gente está mudando o tipo de indústria. A gente está saindo daquela indústria de compra, só compra, né? Faz serviço e compra, para ter uma indústria que transforma. Não é ruim, mas do jeito que está acontecendo não é bom, né? Por que não é ruim? Porque a gente está deixando, e isso aqui não tem nada a ver com a profissão, tá? Mas a gente está deixando de formar só administradores e advogados, que era o que a gente produzia muito, para começar a produzir mais engenheiros, que pegam e transformam. Só que cria sempre um gap, né? Porque tu vai ter uma troca de habilidades na tua sociedade. Isso não está sendo feito de maneira ordenada, nem ordeira, né? Tá uma bagunça. Por quê? Porque desde a base a gente passou por um processo, né, em anos anteriores, isso aqui não tem nada a ver com política, tá? Isso é só um fato histórico. Anos anteriores a gente passou, a esse agora, né? Antes da pandemia, eu quero dizer. A gente passou por um processo de queda nos cursos de técnicos, aí teve um incentivo para pós-graduação e aí começou a criar um gap, né? Tinha mais doutor do que técnico. É claro que proporcionalmente falando, né? Aí depois tentou se ajustar, né? Pronatec, daí deu uma ajustada. Depois vem ProUni. E aí o que acontece quando deu o ProUni? O que é muito bom deve ser mantido e ampliado. Se dizia o seguinte, tu tem a nota, tu entra naquele curso. O que acontece? Pega um curso, como era antigamente, questão histórica, tá? Direito, o coeficiente tinha que ser mais alto. Administração, o coeficiente tinha que ser mais alto. Engenharia, ninguém queria, coeficiente mais baixo. Pelo ProUni, tá? E pessoas que não. Era só, é legal, vou ter um Eng na frente do meu nome, vou fazer aquilo lá. Então, vocês devem ter, né, em algum momento, se deparado com essas pessoas por dentro do curso, né? O cara não gostava de matemática, o cara não gostava de física, o cara não gostava de eletrônica, o cara não gostava de programação, mas estava fazendo engenharia. Alguma coisa está errada, né? Então, quer dizer que o cara está errado? Não. Falta orientação. E quem que tem que dar orientação? É quem está governando o país. Tem que dizer, olha só, gente, área estratégica essa aqui, o pessoal vai entrar aqui, tem que ter tal habilidade. Aqui, tal habilidade. Não é dizer quem pode e quem não pode. É que nenhuma pessoa, sei lá, como eu, que não pode ver sangue, querer ser cirurgião, né? Eu tenho que saber da minha limitação, né? Então é uma questão da gente conseguir se organizar nesse sentido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o mercado ele está fazendo esse filtro agora, né? E uma outra coisa, né, para não ficar um monólogo aqui, deixar vocês falar também, que está acontecendo, gente, e é muito importante que vocês façam parte disso de verdade, sim, não é fazer manifestação, não é nada disso, e se posicionar no mercado primeiro, se a vaga tem um valor baixo, né, tá pagando menos do que um salário, tá pagando muito pouco, cara, não tem nem que dar bola para essa vaga. Por que isso? Porque, primeiro, a empresa não sabe dar valor porque é o estudo de um engenheiro. Segundo, essas vagas estão sendo preenchidas por engenheiros que estão fazendo cursos extremamente fracos, que se paga R$ 59 no primeiro semestre, depois paga 100, depois paga 200 e acabou o curso. Né? Não viu nada que vocês viram e é engenheiro. Isso está errado. Tá errado, porque isso tá se fazendo tá se criando diplomas, né? Esse Então, negócio da vaga é uma coisa que a gente até brinca, né, professor? Que a gente está se formando engenheiro e vai trabalhar de analista, né? Porque às vezes acaba sendo recurso da empresa para poder fazer, não pagar o que seria o justo para o engenheiro, no caso, para a gente que se mata precisando. a questão do analista ali tem uma explicação que não me convence, tá? Mas e que antigamente era mais verdade, mas por isso que eu tô falando para vocês essa questão do posicionamento, né? Às vezes a gente saía da universidade, né? Tô falando, a gente assim, pensa no passado também, tá? O cara saía da universidade e ele nunca tinha feito nada além de um estágio. Então, quando o cara tinha o título de engenheiro, ele tinha que ser treinado por um ano, pelo menos, para entender o mercado. Essa é a questão que eu falo de entender o mercado. Nesse um ano, se ele sai ganhando já o piso do engenheiro,
ele está sendo um fardo para a empresa, né? Empresas sérias normalmente contratam um cara como analista, o cara pode até se perpetuar como analista, mas ele está ganhando como engenheiro, ou mais, né, do que o piso. Vai acontecer, tá? Eu acho que talvez a questão, a gente está muito focado talvez no nome, não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, mas às vezes eu ficava muito focado no nome, quando é muito mais na remuneração, né? Por quê? Porque tem muito disso. Então, no passado, eu lembro que quando eu estava na empresa, eu tinha que fazer contratação de estagiários, quando eu, e de novo, né, não estou falando que não pode ser que mudou isso, né, mas era assim pelo menos naquela época. Quando eu contratava alguém que vinha da URGS, bom, contratei esse cara aqui, eu sei que eu vou demorar 2 anos, um ano para tirar o ranço e outro ano para poder ensinar o cara. Quando eu contratava alguém da PUC, eu sabia que tinha um ano para poder treinar o cara. Quando eu contratava alguém da Unicinos, eu sabia que eu precisava de 2, 3, estourando 6 meses para treinar o cara. Então, para quem que eu ia pagar mais? Esse é o ponto. Porque os contratos, tu vai, obviamente, cada um ano que tu vai rever, né? Que é o orçamento da empresa, né? Pode fazer antes? Pode, mas o orçamento da empresa. Então, tu olha um cara que tu sabe que tu vai ter um retorno mais rápido, tu pode começar a pagar o cara um pouco mais. Porque aquele lugar se beneficia, né, do que tá acontecendo. Então, essa questão de... Eu consigo dizer isso para vocês, tá? Porque eu vi isso do outro lado e a Unicinos realmente tinha essa visão da Unicinos e até hoje se tem. Tanto é que nós somos sempre a primeira opção quando vão pedir indicação. Isso é bom, mas é uma responsabilidade, né? Então, tanto nós como quando indicamos, quando vocês são indicados, né? A gente tem que fazer por onde. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda no ensino, é só uma questão de visão de mercado. Muitas vezes a gente pode não ter um cara bom de prova, né? Pode ser um cara que não é bom de prova, fazer uma prova aqui do tal coisa aqui da Petrobras, sem estudar. Pode ser que a gente não vá tão bem quanto os outros. Mas agora, dá uma máquina estragada, dá alguma coisa que ele tem que fazer, ele vai fazer. Ele vai se virar, ele vai dar um jeito, ele vai perguntar para um colega, para um amigo que ele sabe que pode dar uma ajudada, porque não se criou competição. As pessoas estão trabalhando juntos. Então, a questão do mercado é muito isso, sabe? De conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, o grande recado assim, que eu tenho que dar para vocês é estudar as coisas que são realmente novidades e são importantes, mas com o seu conhecimento de engenheiro. Não adianta saber machine learning, ou saber inteligência artificial, saber é meio forte, né? Mas né, ter condições de usar a ferramenta e não saber do que se aplica. Porque daí a gente perde totalmente. Então, nós temos o conhecimento do que se aplica. Nós temos conhecimento de como é que funciona uma indústria, como é que funciona um firmware, como é que funciona um software, um hardware, enfim. E esse conhecimento, ele pode não ser, bati o olho, já sei o que é, mas ele é um conhecimento exploratório. Isso, numa entrevista de emprego, é muito importante, né? Olha, eu não sei, mas eu aprendo. Isso conquista qualquer um, né? Se tu conseguir e realmente fizer isso, né? E esse tempo de aprendizado não precisa ser um tempo curto, mas é conseguir aprender, é conseguir ir atrás, buscar as soluções. E por fim, assim, o que a gente mais escutava, né, antes da pandemia, depois da pandemia tem uma outra história, mas antes da pandemia era o que precisa para começar um estágio, né, nessa empresa? A gente sempre via, né, empresa chegava uma empresa nova, alguma coisa assim, a gente precisa, chegando no horário e cumprindo as tarefas é o que a gente tá esperando, não precisa saber muito por enquanto que a gente está querendo treinar alguém. Isso é importante, né, postura de engenheiro, aquilo que eu falo sempre nas turmas de introdução, né, vocês estão dentro da universidade, vão ser cobrados como engenheiros. Vocês saem da universidade, voltam a ser estudantes de engenharia. Até que um dia vocês vão entrar na universidade como estudantes de engenharia e vão sair como engenheiros também, né? Que é o dia da formatura. Mas lá dentro vocês vão ser sempre assim, ter o comprometimento nesse sentido de ser engenheiro, porque tem a questão da responsabilidade, de dizer, de cumprir prazo. Se não for conseguir cumprir o prazo, avisar antes, não deixar estourar. Né? Olha só, não vou conseguir cumprir o prazo. Por causa disso, ninguém é Deus para dizer se pode, se não pode. Mas dizer o que aconteceu, na empresa também vai ser assim, né? Então, são coisas nesse sentido assim, que tem que parar para pensar. Assim, responsabilidade, saber avisar quando alguma coisa não está certa, quando não vai dar certo, ou quando não vai dar tempo. Se posicionar já antes, né? Quando alguém pede, eu brinco muito, né? Tem muita gente que quer fazer uma criança em um mês com 9 mulheres. Né? Não dá. Né? Tem coisas que a gente precisa de um tempo. Né? Então,
nesse sentido, essas nuances, né, de como é que se trabalha isso, como é que se posiciona nesse sentido. Então, o que as empresas querem mais hoje do que a parte técnica? Que isso eu tenho certeza que vocês têm, mas o que elas querem mais do que isso, né? É que vocês sejam sinceros. Né? Digam, tá, isso, e assim eu vou conseguir fazer assim. Se não for assim, eu não vou conseguir, e aí entra numa negociação, né? Então, eu vejo, né, só fazendo agora uma apanhado geral, o mercado para a nossa área está muito bom, tá? Provavelmente está muito melhor saindo do estado, né? Mas no estado está bom. E quem ficar no estado para trabalhar no estado com as oportunidades que aqui estão, né? Daqui uns 5 anos, as empresas que absorverem essas pessoas vão estar muito bem. E por que eu estou falando 5 anos? Não é mágica, tá? É porque, assim, ó, o ciclo de renovação de uma empresa é mais ou menos 5 anos para mudança de mentalidade, tá? Isso é comprovado já, né? Então, como que a gente consegue, né, que uma empresa mude? Porque agora está entrando muita gente, por exemplo, uma empresa estritamente mecânica como a Gedore está começando a contratar uma massa de engenheiros de outra área. Quer dizer que ela vai mudar? Não, ela só vai mudar um pouco a sua forma de enxergar. Ela vai dar soluções diferentes de soluções mecânicas. Ela vai dar soluções mecânicas, eletrônicas, eletromecânicas, outras soluções, né? E muitas vezes também a gente tem que saber, né, dizer, olha, aqui está na hora de a gente chamar, por exemplo, um engenheiro químico para me ajudar, ou um engenheiro de materiais, né? Então, são pontos de saber até onde a gente pode ir e até onde pode nos demandar. Só lembrando que outros engenheiros dizem que fazem tudo, né? Não vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer muito bem aquilo que a gente aprendeu a fazer, aprender a fazer coisas novas, mas aquilo que tem que ser rápido, a gente não tem tempo de aprender, vamos chamar outros colegas. E não tem problema nenhum disso. Isso é profissionalismo, né? Então, Agora aquilo que tu estava falando, professor, dos estágios ali, é uma coisa que, além da história do analista, que sempre acaba pipocando também, né? Primeiro é a confusão, às vezes, do estágio com a bolsa, né? A bolsa, normalmente, ela é uma coisa diferente, um capítulo à parte, e o estágio é uma outra coisa, né? sim. Mas existe uma grande questão, pelo menos para mim, e aí eu não sei se é o exemplo de todo mundo, mas eu vou trazer o meu exemplo, que é a questão de tu estar trabalhando numa empresa e aí, de repente tu vê uma oportunidade de estágio numa empresa que parece ser um local de trabalho interessante para ti, uma área interessante para ti, e tu fica sempre naquele dilema, será que eu abandono essa empresa onde eu tô para tentar me reposicionar e fazer um estágio, ou eu devo esperar uma vaga como CLT mesmo, como contratado, ou se eu devo, sei lá, me aventurar no mundo dos PJs, o que é o melhor, afinal, nesse tipo de caso? Essa é a grande questão, né? Então vamos lá. Quando tu tá num lugar, né? Isso acontece assim, tem sempre o tempo, né? Alguns dizem que é 7, outros dizem que é 10 anos, né? Que a gente começa a bater pino, assim. Se a gente não troca de posição, né? Se a gente não muda, nem que seja um passo pro lado, sabe? Mas se tu não mudar aquilo que tu tá fazendo um pouco, o cara começa a bater pino. E tem isso, então tem que cuidar um pouco disso, né? Pra ver se não é a gente que tá criando um monstro ali na frente. Eu sempre acho, cara, que o estágio ele é uma coisa meio perigosa para quem já tá colocado no mercado, tá? Eu sinceramente acho isso, posso estar errado, porque eu sempre digo, né, cara, tem um momento pro cara ganhar dinheiro e tem um momento pro cara aprender. Então, enquanto está na universidade, vamos comer massa com salsicha e vamos aprender, para depois poder, né, ganhar dinheiro. Quer dizer que ganhar dinheiro quer dizer que vai ficar rico? Também não é isso, mas é ficar mais tranquilo, né? Deixar de comer massa com salsicha. Poder comer duas salsichas. Isso, eu falo essa de massa com salsicha porque é assim que acontecia comigo, né? Eu comia massa com salsicha que era o que dava pra comprar. Aí, só que depois tem um momento, né, que quando tu consegue, isso é muito tentador, né? Tá lá no meio da universidade, da faculdade, e pá, surge uma oportunidade de CLT. Pô, daí tu começa a ganhar um pouquinho mais. Esse pouquinho mais não é tão mais, mas é um pouquinho mais, que já te dá para comer as duas salsichas, né? E aí, cara, é muito difícil a gente voltar a um padrão, né? E aí começa, daí vem família, vem isso, vem aquilo, daí fica bem mais difícil. A gente não pode mais pensar só pela gente, tem que pensar pelos outros. Então eu diria, né, dependendo da situação,
né, se tu tá mais isolado, assim, sozinho, né, quem vai se prejudicar só tu, vai. Se não é assim, segura, porque logo que se formar, vai ter oportunidade, porque ele já tem um lastro de conhecimento que vai te dar aquele negócio, puxa, eu conheço o mercado e agora eu tenho um papel que prova isso, né? E aí tem também uma outra questão, né? Dentro desse mundo da, da universidade, tem várias oportunidades passando na frente de vocês e às vezes a gente não vê. Eu digo isso porque aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Perdi uma baita uma oportunidade que hoje eu vejo que era. Na época eu não vi. Então, essas questões, assim, de muitas vezes elas estão ali. Eu praticamente estou trabalhando como coordenador para que a gente tenha. Agradeço muito ao Daê por dar voz ali para a gente poder botar as vagas, mas eu quero muito ter um painel que podemos endereçar juntos, né, da própria Unicinos, na nossa área, com os pedidos da empresa. Então, estou trabalhando nisso para que a gente tenha isso. E aí, isso talvez a gente consiga. Muitas vezes, gente, acontece de cair no spam uma proposta de vaga, no meu spam, né? Eu tento olhar o spam com frequência, mas não é assim, hoje vou olhar o spam. Daí, às vezes, tu olha assim, puxa, tem uma vaga boa aqui. Aí eu passo pro, pro Humberto, né? Ou o endereço direto para a pessoa que tem aquele perfil específico. Mas pode ser que eu tenha perdido, eu não sei, depois eu não fico sabendo, né? Mas pode ser que eu tenha perdido ali aqueles 2 dias que ficou no spam, né? Pode ter sido o que deu problema, não? A pessoa não conseguiu porque outro pegou. Então, fazer um link mais direto, tem o Unicinos Carreira, tem o Pois é, Unicinos eu Carreira. até ia comentar os Unicinos Carreiras. Eu nunca procurei o Unicinos Carreiras, eu não sei como é que é a dinâmica Tem, deles, como é que tem, funciona. funciona direitinho, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes as empresas têm um processo que é um pouco burocrático lá, né? E não é culpa da Unicinos, é culpa do MEC. Então, eles normalmente fazem assim, eles fazem uma oferta de uma vaga lá e tem mais vagas. Só que para botar mais vagas, tem todo um processo junto ao MEC. Então, aí começa a gerar um problema. Tirando cursos da área da saúde, que isso tem que estar sempre dessa forma, nós não temos a necessidade de ter o contrato, a oferta sendo feita pelo Carreiras. Ela pode ser feita separada e depois homologada, né? Porque estágio, a pessoa tem que estar estudando para ser estágio. Senão, não pode, né? Então, tem que estar fazendo pelo menos uma atividade que seja, sei lá, um, uma proficiência. Mas tem que ter uma relação com a universidade ativa para poder fazer estágio naquela área. Qualquer outra coisa não pode, né? Qualquer outra relação não vai poder ter, a menos que seja, então, contrato CLT ou um RPA ou algo nesse sentido, né? Aí vem a pergunta que tu falou de CPJ, né? A questão de CPJ é bastante complexa. Eu já tive um, uma empresa, né, para trabalhar através dela, e depois eu fechei, era uma MEI, né, enfim. Só que o que eu vou dizer, por que é complicado, tá? Porque a gente tem que fazer tudo, né? Então tu vai ter que contratar um contador e tu vai ter que ter um advogado de plantão, porque contrato, cara, é muito difícil da gente fazer sozinho. E tu vai trabalhar em cima de contratos, né? A menos que tu seja, é que eu começo a achar errado, né? A pejotização, né? O cara ser PJ dentro da própria empresa. Bom, daí, né, da empresa que A precisa dinâmica já CLT. está toda montada já para esperando um PJ lá no caso. Isso, é. Então, assim, aí fica um pouco mais simples, né? Só que quando isso acontece, a gente tem que também pensar, botar tudo na mesa, né? Bom, sou PJ, pô, vou ganhar mais. Só que daí quando tu coloca lá o plano de saúde, né? Coloca lá o teu FGTS, porque a menos que a pessoa seja, eu acho que vocês têm condições de fazer isso, tá? Ser organizado, né? Puxa, eu tô ganhando 20% a mais, eu vou guardar 10% aqui para um seguro, né? Que vai ser muito melhor, botar numa aplicação vai ser muito melhor do que, do que fazer de ter o FGTS, e vou pegar os outros 10% e vou ter um bom plano de saúde, porque isso é uma das coisas, gente, que, olha, nunca deixem de ter. Nunca deixem de ter. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe. E não tô dizendo assim, vai ficar doente. Pode ser um acidente, pode ser alguma coisa na família. Cara, tem que ter. Porque, assim, saúde é caro. Apesar da gente ter um excelente sistema de saúde,
apesar disso, e eu realmente acho que o SUS é um excelente sistema de saúde, a gente sabe que eu, pelo menos, me sinto muito mal, me sentiria muito mal de usar o SUS, sendo que eu posso pagar. Ah, mas vem aquela papo, não, mas eu tô pagando, né? Já tô pagando lá no INSS. Cara, não, eu posso pagar. Então, só que eu não posso pagar particular, né? Eu posso pagar através de plano de saúde. Então, eu pago plano de saúde, abato do imposto de renda, joia, o governo tá me dando uma forcinha ali, e deixa as pessoas que realmente não têm condição nenhuma usar, porque é complicado. Então, isso é uma coisa que há de sempre se pensar, né? Tem muita gente que faz isso. Eu tenho amigos que fazem isso, né? Ganham super bem e não tem plano de saúde. E aí, será que vale a pena? Eu acho que não. É muito arriscado, sabe? É que nem pagar seguro de carro, assim, sabe? É melhor ter, que se der um problema, né? Então, mas por que eu tô falando isso? Porque a parte do PJ é muito disso, né? Tirar os encargos de cima da empresa, né? E aí meio que repassa para a pessoa. A pessoa, se for coerente, ela vai pegar e vai, beleza, vou repassar, então, em vez de ganhar, sei lá, 20, 30% a mais, vou ganhar 10% a mais. Aí sim, mas ela tem que saber se orientar, né? Se cuidar nesse sentido, porque é bastante complicado, muito complicado mesmo, depois não tá coberto, né? Ou então fazer uma barbeiragem num imposto de renda, coisa do tipo, né? E aí a pegada é forte. Eu tomei uma ré que foi bem triste no imposto de renda por causa de inverter números nos centavos, tá? Então, assim, eu botei 39 e era para ser 93 centavos. Nossa, Paguei multa, cara, foi, na época, foi 5 mil reais, tipo 1 milhão hoje, assim. Eu tô falando lá de 2004, né? O real era bastante valorizado, então era bastante dinheiro, né? Pagar 5 mil ali foi complicado. Então esse tipo de coisa é bastante, tem que pesar sempre, né? É muito difícil dizer que às vezes o cara tem uma oportunidade muito boa, né? A oportunidade realmente é boa. Daí tem que se olhar, né? Porque mas o mercado, ele vai sempre te tentar, né? Sempre vai te tentar. Sempre vai fazer coisas que botar a gente na prova, né? Muitas vezes até mesmo questões éticas, assim, né? E aí a gente tem que tomar a decisão mais acertada e assertiva pra gente não. Porque depois sempre a gente paga, cara. Se a gente deixar pra. a Ah, própria questão da estabilidade, né? Porque isso é um tipo de coisa que o cara acaba não pesando, né? Mas se tu vê que tu tá saindo de uma modalidade que normalmente o cara tá acostumado com CLT, que tu tem um seguro-desemprego, alguma coisa assim, e tu pode ir para uma empresa como PJ, e de repente a empresa simplesmente diz, olha, vamos fechar o contrato e acabou. Não, é, não precisa mais emitir nota. E aí o que o cara faz, né? Então, esse tipo de né? coisa. E é bem isso, né? E também mas tem muito assim, eu vejo que tem uma questão bem particular, tá? As empresas que estão migrando para isso, vejo eu, tá? Posso estar errado, mas vejo eu que elas não estão tendo tanto sucesso, digamos assim, na qualidade da mão de obra. Porque daí, como hoje tem uma disputa, tô falando de novo na nossa área, tá? Como tem uma disputa, o cara tá oferecendo um PJ aqui e o outro tá oferecendo CLT, a vaga de CLT ela vai ser mais atraente para aquele cara que vai investiu nele e ele vai querer ir para um lugar para fazer um negócio com isso meio e fim. Se não, aí se é para ser um PJ assim, que eu tenho uma empresa e eu presto serviço para várias, bom, tu perde aqui, mas tu tem ali, né? E tu vai montando o teu portfólio. Pode ser, né? Daí, só que aquele negócio que é para ser o PJ trabalhando lá 40 horas numa empresa, cara, aí já fica um pouco mais complicado, na minha opinião. Isso é uma opinião muito particular, tá? Então, eu acho que. Mas eu vejo que essas empresas não estão mais tão como era antigamente, tá, Humberto? Pelo menos no meu microcosmos, ali, nos que estão ali em contato conosco, isso ainda tem, mas a quantidade diminuiu drasticamente. Drasticamente, assim. Né? E uma outra coisa também tem bastante agora acontecendo, é muita empresa abrindo novos setores, tá? Então, quando eles estão abrindo novos setores, tem uma oportunidade legal ali, que é de tu entrar, né, e para fazer um novo setor começar a funcionar, né? Tirar ele fazer com que ele saia do zero, né? Então, isso está acontecendo ali. Tramontina está fazendo isso, Steel está fazendo isso, a Gedore, como eu falei para vocês, tem ali a Randon está fazendo isso, né?
E eu estou falando de empresas que estão aqui no estado, né? E não é tão difícil assim de verificar isso, assim, vocês verificar isso em loco, né? Então, estão crescendo na nossa área e buscando pessoas na nossa área, né? A pandemia está fazendo que algumas ações que a gente iria fazer foram trancadas e outras todas que a gente está organizando aí, mas não posso falar ainda, mas em breve vocês vão ter boas notícias, assim, com esses nomes aí, né? Porque eles estão realmente querendo fazer isso, talvez com coisas dentro da Unicinos, talvez com, né, para poder ter um braço dentro da universidade, que tem essa outra questão que eu acho que a gente tem que pesar um pouco, né, sobre o mercado de trabalho é a questão do acesso, né? Hoje em dia, tempo, isso, talvez eu devesse ter falado nisso antes, mas tempo é a coisa mais importante que vocês têm. Isso é o mais importante. Então, assim, eu vou falar com coisa que já aconteceu comigo, tá? Trabalhei em Eldorado, morava na zona sul de Porto Alegre, estudava na Unicinos. Então, eu não tinha tempo. Eu basicamente dormia no ônibus, né? E, cara, isso não era vida. Aí eu comecei a ganhar menos numa empresa no Tecnocinos e eu passei a ter vida. E eu notei que eu tava ganhando mais, né? Porque eu precisava usar menos remédio para dor de cabeça, eu precisava, né? Eu tinha final de semana, eu conseguia ficar acordado no final de semana. Então, esse tipo de coisa, às vezes a gente tem que pesar, né? E aí as empresas estão começando a ver isso, para também vender isso, né? Ou seja, eu vou te pagar um pouquinho menos. Então, não é metade do preço, né? Não é metade do valor, né? Pagar um pouco menos, tipo R$ 200 a menos, tá? Mas tu vai estar do lado de onde tu estuda. Mas tu vai estar muito perto da tua casa. Mas tu vai ter transporte. Isso é uma das coisas que a gente tem que pesar e as empresas estão começando a observar isso, né? E aí uma outra coisa também que vai acontecer é, que já está acontecendo agora, mas que vai acontecer independente da gente estar vacinado ou não, né? É turnos em casa, ou dias em casa, dias no trabalho. O que vai ser muito bom, né? Vai ter dias que tu vai precisar pegar o trânsito, vai ter dias que tu vai lá e tu vai produzir muito, porque tu não vai estar, sabe? Ah, sempre dá para fazer, né? Aí quando tu tem lá 2 dias só no trabalho, tu vai, pô, agora eu vou aproveitar e usar isso aqui o máximo no meu laboratório. Vou usar o máximo na minha máquina. Então, eu acho que isso vai acontecer, né? Pelo menos já vejo alguns acenos nesse sentido. E essa descentralização, né? O que pode ser muito bom para as universidades, aquelas que se adequarem, eu acho que a Unicino está se adequando, receber empresas dentro dela para poder ofertar para os seus alunos vagas, né? Porque a gente tem grandes empresas no estado, só que elas estão, às vezes, geograficamente longe. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Fazer dessa forma. Então, eu vejo que tem bastante coisas boas acontecendo, só que é uma transformação. E se vocês olharem só o noticiário puro e simples, sem, né, fazer uma estratificação dos números, a gente vai pensar que tá ruim. Não, para nós tá bom. O pior é isso, para nós tá bom. Por que eu digo pior? Porque a gente vai começar a se sentir mal daqui um pouco, né? De que tá todo mundo perdendo emprego e a gente tá bem, tá ganhando mais, né? Subiu em torno de 20%, tá? A oferta de salário inicial, né, na nossa área durante a pandemia. Refletiu para quem já estava empregado? Não, óbvio que não. Mas por conta da questão dessa mobilidade, né? Para poder prender as pessoas ou conseguir captar essas pessoas nesse momento. Então, ao passo que aumentou na nossa área 20%, nas outras diminuiu 10, 15, 30%. Porque não está mais sendo necessário aquele profissional, né? Então, é bastante importante, assim, saber, primeiro, vocês estão no lugar certo, né, no curso certo, e tem que se manter sempre atualizados no sentido de o que se precisa. Então, vendo, essa parte de Python, para qualquer um agora. Né? Antes de dizer, não, o pessoal da engenharia elétrica não precisa, tá bom Excel. Cara, não tá mais. Tem que saber usar o Python. Porque isso vai fazer com que o cara se destaque. Né? Para automação, o Python ele é muito importante para poder fazer protótipo rápido de implementação de protocolo, conversão, coisa do tipo, né? Bom, eletrônica e computação não precisa nem dizer, né? Porque então esse tipo de coisa, saber o que está vindo de novidade de mercado, novas tendências, ficar atualizado, né? Ler sobre, mas não é também só ler isso, né? É ler mais coisa, mas saber o que está acontecendo. Tendo isso, né? O mais difícil, talvez, vocês já têm, que é estar na área que vai ficar aqui dó por muito tempo. Tem uma projeção,
né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que essa projeção ela foi feita em 2010 ou 11, tá, para 2040. E ela está sendo revisada a cada 3 anos, se eu não me engano. Eu sei que saiu esse ano agora uma revisão, agora mês passado, e não mudou a previsão, né, de áreas extintas e de áreas nascentes, né? E a nossa área, ela obviamente não é nascente, ela está longe da extinção, ela está fazendo nascer novas áreas, né? Dela estão brotando novas áreas. Então, não vai ser um problema para você se colocar no mercado de trabalho, né? Quem a maioria tá, né? A maioria tá, mas não vai ser um problema. E uma questão também bastante relevante que eu penso assim é de vocês não pararem de estudar, né? Ah, me formei, parei. Não pare de estudar. E quando eu digo não pare de estudar, não é necessariamente fazer um mestrado, um doutorado, não é isso. Não é porque eu fiz que faz sentido, tá? Mas, por exemplo, fazer um MBA em gestão de projetos, ou fazer um curso de extensão em tal coisa, continuar tentando se movimentar, né? Manter atualização, ou então ver uma outra área um pouco diferente, daqui um pouco um engenheiro um engenheiro com conhecimento em uma coisa meio nada a ver assim, já faz o cara de um cara diferente, com uma entrada naquele mercado, por exemplo. Né? E quando eu digo uma coisa nada a ver com engenharia, né? Quero dizer. Então, isso é importante, assim, de conseguir se manter em movimento. Não precisa gastar tubos de dinheiro, né? Mas... A própria questão, né, do que tu estava falando de programação, né, por exemplo, a gente tem aqui colegas da engenharia de energia, por exemplo, né, então ter um curso de repente em ciência de dados pode de repente ajudar a fazer, Sim. tratar big data de sensor de energia, alguma coisa assim, né, ou desenvolver Gestão de trabalhos nessa área. energia. Eu lembro que na disciplina de IA teve um colega que fez esse trabalho exatamente nisso, né, análise de dados de rede, né, então Isso. tudo isso tem, né. A parte de gestão de energia, né, é bastante importante hoje, pensando em grandes condomínios, tanto verticais como horizontais, até na própria, uma coisa muito ruim, né, a gente acaba pagando a iluminação pública, mas a gestão da iluminação pública é péssima, né, então isso vai acontecer, né, por mais, mas precisa de vontade política, não, cara, vai acontecer porque há o que está impressionando isso é o mercado, se a gente não fizer isso, a gente vai ter um apagão. É simples assim, a gente precisa melhorar tudo, né? Então isso vai ter melhorias aí nesse sentido, e vocês vão participar disso, nessa transformação é de vocês, não é minha, né? Não é da minha geração, é da geração de vocês. Então, e aí vocês têm que ter essa visão bem clara, né? De que, ok, vocês vão fazer, mas vocês têm que fazer por onde, né? Então se manter atualizados, mesmo que vocês não vão mais estudar, né? Não quero estudar, mas se mantenha atualizado, continua convivendo na universidade. Alguma coisa de bom vocês vão tirar dali, né? Vocês podem participar da universidade sem necessariamente estar estudando, né? E a gente está tentando também fazer, e acho que ano que vem sai, da gente ter esses cursos para vocês, né? Não necessariamente cursos pagos, às vezes até cursos que a gente consegue trazer empresas para dar cursos, né, em tecnologias nascentes, como são aqueles cursos que o pessoal faz, às vezes, né, da Avnet, coisa do tipo, né? Só que a gente fazer via o que a gente, né, fazer a universidade como um hub para isso, né? Venham, faço aqui, a gente cede espaço e vocês dão um curso. Estão divulgando a marca. Isso é uma coisa que tinha bem mais antes, né? A própria Atmel mesmo sempre fazia inserção dentro de universidade, né? Agora tudo voltou para webinário, né? Mas antigamente era bem mais, né? Era bem mais comum ter um hands-on, por exemplo, dessas tecnologias. Mas tem um pouco de um porquê aí, cara. Isso acontecia, não é de novo falar mal, mas muitas vezes eu fui, né? Muitas vezes na URGS lá, cara, e era horrível, porque os caras tinham que deixar os professores lá chorando por placa, coisa do tipo, sabe? E aí os caras fogem, que nem a Texas dava, né, dava samples. Só que o Brasil não manda samples, porque a gente pedia sample do que a gente não precisava. Né? Então é mais ou menos isso, sabe? Mas eu acho que a gente fazendo algo que a gente garanta para eles que a gente não vai ficar chorando, pedir coisa, né? Eles vêm. Né? Na verdade, a gente já está fazendo isso, tá? Vai acontecer. Só que agora a gente tem uma coisa aí chamada pandemia que tá ferrando um pouco a gente, mas vai acontecer. A gente está com bastante iniciativa, assim,
não ficou parado, a gente está trabalhando bastante, mas a gente está trabalhando muito para o retorno também, porque isso eu posso falar pelo João, pelo Lúcio, pela Ana, por mim ali, a gente está trabalhando muito da retomada, ela tem que ser, a universidade ela tem que ser mais atrativa para vocês, ela não pode ser, era melhor no computador, né? Então a gente está trabalhando muito nisso, assim, tem novidade já lá no laboratório, já temos 2 braços robóticos que funcionam muito bem, que eles fazem impressão 3D. Então a gente tem várias coisas legais que elas estão acontecendo para que quando vocês voltarem, né, 100%, claro que agora a gente pode voltar aos poucos, né? Mas quando a gente voltar 100%, vocês não vão mais. A nossa intenção é que vocês não queiram mais sair de lá, né? Então, só que isso tem tudo a ver com o nosso papo, né? A gente está fazendo algo que é voltado para o mercado. Robótica hoje vai ser fundamental. Machine learning vai ser fundamental. A parte de gestão, né, também vai ser fundamental. E quando a gente fala de gestão, não é gerir uma equipe, né? É de se autogerir. Né? O meu tempo, o que eu tenho que fazer aqui? Porque vai ser muito difícil, a gente vai ter menos pessoas nos lugares. E se tiver que ter alguma pessoa, né? Isso vem lá da época do capataz, né? O cara tem que ficar cuidando dos outros para ver que tá trabalhando. Se todo mundo se autogerir, e essa capacidade de gestão que eu falo, né? De conseguir se autogerir, que é mais difícil de gerir outras pessoas, né? Porque tu tirar, né, tu mesmo da procrastinação é mais difícil do que tu dizer, ô meu, vamos trabalhar, né? Porque a gente sempre tem uma desculpa, né? Então, a gente conseguir fazer isso, cara, é a grande diferença, assim, pra... E eu vejo que é uma das coisas que falam muito, assim, do aluno da Unicinos, né? E eu não acredito que é muito da pessoa, mas também acredito que é muito de uma questão que a gente consegue fazer ao longo do curso, né? Da gente sempre colocar desafios que vocês vão cumprindo, vão trabalhando e vão nos desafiando de volta. Né? Então, e nessa parte, como tem uma limitação positiva ali, a gente vai, né, melhorando juntos, as coisas vão dando certo. Então, é um mercado que, né, voltando, o nosso mercado é um mercado que está muito bom, tá, claro, comparativamente, né? Mas ele tende a ser o primeiro, assim, quando, né, a gente está comprimindo uma mola, né? Quando a economia voltar a girar, o primeiro mercado que vai ter que responder para os outros vir junto é o nosso. É onde estão os nossos profissionais, né? Então, é isso. Acho que vocês estão no lugar, volto a dizer, estão no lugar certo, né? No curso certo e é só, entre aspas, né? Se manter bem focado na questão de se manter atualizado e tudo mais e usar o espaço da universidade em favor de vocês, né? E também usar nós, né, como professores, coordenadores, enfim, para ajudar vocês quando for necessário de alguma orientação, eu não digo, né, porque às vezes orientada, aconselho é muito forte, né, mas de ajudar vocês a pensar e de talvez ver alguma oportunidade para vocês, né, isso a gente pode fazer, isso na verdade a gente deve fazer, né, o nosso trabalho. Ah, professor, muito bom papo. Muito bom ouvir isso também, é bem reconfortante saber que a gente está no lugar certo. Eu estava pensando em mudar para filosofia, mas então agora eu já desisti. Vou ficar por aqui. Que bom, que bom, que bom, que bom. A gente monopolizou um pouco o papo, professor. Pois Gostaria é, de não, ver que vai. estourou o tempo também. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, pessoal. Você tem que se enfiar no papo, porque senão não vai falar, né? Eu falo muito, parece um papagaio. Ah, deixei o tempo para alguém falar. Tem alguém que levantou a mão. Vamos lá. Jorge Teixeira. Fala, Jorge. Manda bala. Eu tava falando no mute, que legal. Olha o Jorge, cara. Saudade do teu Pois, Quem sotaque, nunca, né? Jorge. Saudade do teu agora sotaque, cara. estamos nós três aqui conversando. Só faltou um Ai, Nescau, né? Saudade também, professor Rodrigo. Assim, eu agradeço a sua fala, é uma visão de quem está dentro de diversos pontos, está, né? Em todos os pontos do diagrama de Venn, digamos assim, inclusive nas interseções, e dá bastante norte para nós que estamos aqui. Obrigado mesmo e bom lhe rever. obrigado, Jorge. Vou ter sempre saudade do teu sotaque. Aqui em casa eu sempre falo assim: Ana, onde é que tá o Jorge? Cadê o Jorge? Tô com saudade do Jorge. Jorge, eu vou ter que te dar um abraço quando a gente voltar, Jorge. Tô com saudade de ti mesmo. Pô, certamente, mestre.
Estamos juntos. Isso aí. Vamos ver mais alguém, ver se alguém botou alguma coisa no chat. Eu acho que não. O pessoal quer ir pra aula, só o pessoal todo mundo. Ah, tem aula, é verdade. Tem aula, cara. Eu tô aqui fazendo, né? Eu tô sendo um mau coordenador, né? Só vão pra aula, pessoal. Ó, o Regis botou sensacional, Rodrigo, sempre com ótimas dicas. É isso aí mesmo. Continue sendo essa pessoa que nos traz conhecimento e experiência muito boas. Beleza. É que o Regis tá me devendo, gente. É por isso. O Regis tá me devendo. Deu uma puxada boa. É. Cheguei a ter que mexer na cadeira aqui. Ah, beleza, vamos deixar o pessoal ir para aula, então. Então tá, pessoal. Obrigado então por participarem. Obrigado, professor Rodrigo. Acho que talvez a semana que vem a gente vai ter mais encontros de novo com mais alguns professores, talvez. Isso. E espero que voltem também. Tá certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado, valeu. Tchau. Boa noite, Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau. Abraço.